Na verdade, eu costumo dizer que a psicologia ela aconteceu pra mim. Eu não pensava em fazer psicologia e aí um dia eu fui olhar a grade, me apaixonei e disse, é isso que eu quero. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Camila Machado, que é acadêmica de psicologia, e nós vamos falar um pouquinho sobre psicologia do esporte. Camila, seja bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada eu. Eu gostaria de saber como é que surgiu a psicologia do esporte, de onde que ela veio, porque aqui no Brasil não é muito falado sobre isso ainda, né? Na verdade, não se sabe de onde veio a psicologia do esporte. O primeiro livro que saiu de personalidade relacionadas ao esporte foi na década de 20, nos Estados Unidos. Mas esse autor escreveu esse primeiro livro e depois não aprofundou os estudos na psicologia do esporte, né? Então, a gente tem essa dificuldade, assim, de saber de onde ela veio, como ela surgiu, mas na década de 60, 70, voltou. E aí outros teóricos começaram a estudar sobre e começaram a se aprofundar um pouquinho mais. Sempre nos Estados Unidos, até pelo fato do esporte para eles serem uma coisa muito importante, né? Os autores, assim, que a gente mais se baseia são Samuski, e que escreveu mais ou menos na década de 90. São os autores que a gente mais usa hoje, então é o Samuski da década de 90, depois nós temos Beno Becker, que é gaúcho, ele foi professor da Fevale muito tempo e ele tem muitos livros, a maioria dos livros dele são em espanhol, mas é um outro autor que a gente usa bastante na psicologia do esporte e ele escreveu também entre a década de 90 e 2000, mais ou menos. Ele é vivo hoje. Eu conheço ele já fui em algumas palestras dele, é um senhor muito querido. E como referência aqui no Brasil, além do Beno, nós temos a Katia Rubio, que é uma teórica, eu acho que atualmente é a que mais tem acervo científico dentro da psicologia do esporte. Também conheço ela é super jovem, super querida também. Usei bastante coisa dela, já bastante material dela. E eu acho importante falar, assim, que como o Samuski foi o primeiro a usar o termo de psicologia do esporte, ele subdividiu em algumas modalidades a psicologia do esporte. E aí, nessas modalidades ficou a psicologia do esporte de alto rendimento, a psicologia do esporte reabilitação, a psicologia do esporte escolar e a psicologia do esporte recreativo. Que são as áreas onde ela é utilizada, digamos assim, é o principal público tá nessas modalidades, isso? Teoricamente, porque como já está defasado essa subdivisão dele, hoje nós temos muitas outras subdivisões dentro da psicologia do esporte. Uma delas é a área de avaliação, por exemplo, avaliação psicológica, questões de agressividade, que são medidas em testes, né? Então, já é uma subdivisão um pouco defasada. Mas, como ele foi o primeiro teórico, assim, a gente ainda utiliza, né? Utiliza-se desses conceitos. Ela é utilizada, assim, também no caso, para jogadores de futebol, eu não sei, imagino, tá? Pode me corrigir se eu estiver errado, mas assim, a gente vê que hoje muitos jogadores, não só de futebol, né, mas de outros esportes, saem de casa muito cedo, às vezes não tem um preparo, né, e aí é difícil, né, ficar longe de família, ficar longe de amigos, também para alto rendimento, né, às vezes o cara tá fazendo triatlon, alguma coisa assim, tá cansado, tá exausto, quer desistir de tudo. Eu penso que pode ser utilizado também nessas áreas, né? Sim, sim. A psicologia do esporte, na verdade, quando a gente pensa em psicologia do esporte, eu acho que automaticamente a gente pensa em atleta, né? Sim, a gente tem um trabalho muito legal com o atleta em si, mas além do atleta, a psicologia do esporte ainda tem um pouquinho mais, né? A gente trabalha com árbitros também. Sim. E com técnicos, né? Então, claro que para cada modalidade dessas de atendimento, a gente vai ter que adequar de acordo com o que a gente
vai sentir a necessidade, né? Geralmente, por exemplo, equipes de modalidades, né, de esportes coletivos. Vai ser uma outra abordagem que a gente vai usar, diferente para equipes de esportes individuais. Então, a gente acaba modelando a psicologia do esporte. Sim. E como é uma coisa, assim, muito nova, apesar de não ser tão nova, é muito nova ainda, principalmente no Brasil, pelo esporte não ser tão valorizado aqui hoje, então a gente acaba tendo que nós mesmos, psicólogos, moldar de acordo com o que a gente precisa. Não existe muita bibliografia, não existe muito norte de por onde a gente pode começar, por onde a gente pode, né, se embasar. Agora fala um pouquinho pra nós como e por que tu escolheu a psicologia e como é que tu está entrando nessa parte do esporte. Assim, na verdade, eu costumo dizer que a psicologia ela aconteceu pra mim. Eu não pensava em fazer psicologia e aí um dia eu fui olhar a grade, me apaixonei e disse, é isso que eu quero. E eu sou muito grata, assim, por ter visto, ter me apaixonado e hoje estar no curso e saber que realmente é o que eu amo, é o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Mas no esporte, especificamente, eu tenho um irmão, atleta, e eu sempre acabei vendo a necessidade da psicologia atuar nesse campo, né? Pessoal, pra quem não conhece, o irmão da Camila é o Felipe, o judoca que já fez um vídeo com nós. O vídeo vai estar, o link dele aqui em cima, vocês podem assistir o vídeo. E foi por causa dele, então, que tu se interessou por isso. Na verdade, não só por causa dele, mas por conviver, né? Por acabar me envolvendo sempre no judô, principalmente. Estar na beira de tatame todo final de semana e vendo a necessidade dessas crianças, desses adolescentes e até mesmo desses adultos de um suporte emocional, né? Então, assim, uma das formas que a gente trabalha na psicologia do esporte é com gerenciamento emocional. É trabalhar um pouquinho de pensamentos, emoções, sabe? E a psicologia, ela tem várias abordagens teóricas. Quando a gente fala de psicologia do esporte, a gente não tem uma abordagem teórica específica para a psicologia do esporte. A gente pode trabalhar com várias abordagens, mas é mais comum a gente trabalhar com a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia um pouco mais focada, né? Tem um pouco mais de... Os objetivos da terapia são um pouco mais claros, assim. Então, é comum se trabalhar com essa abordagem. Eu, particularmente, não me identifico com essa abordagem, a minha abordagem é outra, mas eu utilizo de técnicas cognitivas quando eu tenho que trabalhar com atletas. Então, é mais ou menos, né? A gente, mais adiante, a gente, de repente, pode se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto e fazer um outro vídeo, né, pro pessoal, se o pessoal tiver interesse, e falar um pouquinho mais sobre esse tema, né, que eu acho que é bem interessante. E tu quer falar um pouquinho, assim, de algum campeonato, algum evento específico que tu tenha ajudado, que tenha sido bem efetivo essa questão da psicologia com o Felipe? Sim, nós tivemos algumas competições, eu até trouxe algumas medalhas de competições bem importantes que a gente acabou atuando. Essa é a medalha do meeting, que é o campeonato brasileiro regional, né? Ele é então Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E esse também do brasileiro, 2014. E essa da Copa São Paulo. É uma das copas mais importantes que a gente tem no Brasil hoje. E a gente trabalhou com o Felipe dessa forma, né? Com esse suporte emocional, com essa distorção de pensamentos que o atleta passa nesse período pré-competitivo. É um período muito ansiogênico, a gente sabe disso. E eles acabam nos vendo como uma referência, né? Ainda mais que ele é bem jovem, né? E esses campeonatos, então, já faz algum tempinho, alguns, né? Sim. E deve precisar de uma ajuda mesmo, porque a gente que já tem uma experiência, né? Que é adulto, a gente sente alguma dificuldade. Imagina quando eles são muito novos, né? Enfrentar competições, às vezes perder uma disputa, tem toda uma preparação. Às vezes uma lesão, né? Que desestrutura psicologicamente mesmo o atleta, né? E eu acho que o esporte é um pouco disso, né? O esporte é um pouco do novo.
tu nunca sabe de verdade o que vai acontecer. Então, assim, o nosso trabalho de preparo não é para que eles saibam exatamente o que vai acontecer e eles trabalhem exatamente com o que vai acontecer. É para, na verdade, qualquer situação adversa que surgir, eles conseguirem lidar com isso, né? Sim. Eles terem discernimento para saber, bom, o que eu vou fazer? É uma situação atípica, mas o que eu vou fazer com essa situação atípica, né? E eu acho que a psicologia do esporte caminha um pouco por esse caminho, assim. Ah, que legal, muito bom saber disso. Certo. Então tá, Camila, muito obrigada. Eu que agradeço por a nos oportunidade. esclarecer um pouquinho, nos trazer aí. A gente não conhecia, né, a psicologia do esporte, então é bem legal falar sobre isso e a gente vai fazer outros vídeos, né, falando um pouco mais. Vai ser muito bem-vinda sempre no nosso canal. Certo, muito obrigada, eu agradeço o convite e fico à disposição. Então tá bom. Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, ativem o sininho, se inscrevam no nosso canal e até a próxima. Um beijo!